A melhor época do ano pro fã basqueteiro começou, e não só começou, como já tá estralando, mesmo só tendo um jogo na primeira rodada até agora, que é o momento que eu tô gravando. No momento que eu tô gravando, já teve todos os primeiros jogos de toda a primeira rodada, e agora que vai começar o jogo 2 da primeira rodada. Só ontem que teve a primeira rodada do Oeste. O Cavaliers ganhou de 21 pontos do Heat, o Celtics quase ganhou de 20 do Magic, e o Thunder ganhou de 51 pontos do Grizzlies. 51. Se eu não me engano, de cabeça, a sexta maior varrida na história da NBA. E tudo isso que eu trouxe pra vocês agora foram fatos, realmente aconteceu. E sabe uma coisa que a gente descobre com os fatos? Números. E sabe o que a gente descobre com os números? Padrões. E é justamente esses padrões que eu venho aqui trazer pra vocês. Se você que tá vendo o seu time agora nos playoffs, diferente de mim, porque infelizmente o Suns esse ano jogou todo o futuro dele fora, vai ser feliz de ter a chance de ver seu time nas finais, ou se infelizmente o universo não tá muito a favor dele, aí a culpa não é minha, e sim do padrão que a gente tem de mais de quase 80 anos de NBA. E aqui eu já vou falar o óbvio, o OKC é o que mais tem chance de ser campeão, não só por ser o sétimo elenco na história que ganhou 68 jogos ou mais, mas é porque de todos os 6 que estavam nessa lista até hoje, 4 deles foram campeões e 5 pelo menos chegaram nas finais. Agora, você já deve ter visto esse print desse momento que eu falei em outro vídeo que eu disse no canal, mas pode ficar tranquilo que o assunto desse vídeo é completamente diferente, eu não vou repetir os tópicos. Isso não quer dizer que eles são imbatíveis, tanto que o Golden State Warriors foi o time mais vitorioso na história da NBA e apanhou pro LeBron justamente de Cleveland Cavaliers, que tá vindo atropelando igual o Cavaliers que a gente tá tendo esse ano. Inclusive, vocês podem ver que os números não deixam mentir, o time do LeBron James foi o com mais vitória na história do Cavaliers até hoje, porém, infelizmente, eles não foram campeões, mas logo em seguida vem o time atual do Cavaliers, que tem a segunda melhor performance na história do time, que teve LeBron James. O único problema desse Cavaliers é que eles vão ter que enfrentar tanto o sétimo time na história a ganhar 68 ou mais jogos, que vocês viram que a porcentagem de títulos aí é bem alta quando você entra nessa lista, e o campeão do ano anterior, que é o Celtics, que assim, são os únicos 3 times com mais de 60 vitórias. A gente acabou de ver que ganhar mais de 60 não quer dizer nada, mas o Celtics é o último campeão e tá vindo forte. Inclusive, se a gente voltar na história novamente, existem mais times que se classificaram em primeiro lugar da conferência, que foram campeões na história da NBA, e se você quiser consultar, fazer uma brincadeira, descobrir como é que tá seu time, eu não tenho problema de compartilhar o site, pode ver aqui, ó, Land of Basketball. Existem mais times que foram campeões, sendo o primeiro lugar da conferência, aqui incluindo tanto a leste quanto a oeste, a gente tá falando em primeiro colocado aqui, independente de qual elenco, qual time ou qual lado, do que somando todas as outras conferências ao longo da história. Se a gente somar tudo, não chega nem na metade do tanto de time que acabou em primeiro lugar e foi campeão. Ou seja, seu time foi em primeiro lugar, pode começar a comprar champanhe. Principalmente, pô, mas vocês podem ser menor de idade, né? Quem tá vendo esse vídeo, pode comprar o todinho. Principalmente se o seu time fizer parte da primeira seed e estar na lista dos 68 mais que ganharam na temporada. Inclusive, para os torcedores do Verdão basqueteiro, né? O atual maior time da NBA, né? Quando você tem um título a mais do que o segundo maior atual, você se torna o maior. Eu não acho que a chance de vocês sejam ruim não, porque se a gente pegar de novo estatísticas mais uma vez, 16 vezes na história um time conseguiu ganhar um título 2 anos seguidos, contando as únicas vezes que foram 2 anos, sem contar os tripits, que a gente só tem somente 3 na história. Vamos ser sinceros aí também, que aí o Bill Russell deu uma roubada nesses números, porque só o Celtics tem 5 desses repeat, né? Ser campeão uma vez é ser campeão, na NBA você ganhar 2 vezes seguidas é back to back ou repeat, que é o termo mais comum do basquete, e ganhar 3 seguidas é o tripit, e eu acho que pelo menos até hoje ninguém nunca ganhou 4 títulos seguidos na NBA. Mas se vocês quiserem contar aqui, existem mais times que fizeram o repeat do título do que inclusive foram campeões, sendo, por exemplo, a terceira seed da conferência. E já que vocês estão em segundo, vocês têm mais chance do que as outras seeds, pelo menos, de serem campeões da NBA. Vocês são segundo, vocês estão, né? Não vocês são, vocês estão na segunda posição, que mais foi vezes campeões depois da primeira. Inclusive, a primeira também é a que mais perdeu finais. Ainda assim, um aproveitamento melhor do que o segundo lugar, que ganhou menos, mas perdeu menos do que o primeiro. Então, eu acho que posso dizer que seguramente, no momento, o OKC com certeza vai pra final. E se a gente contar novamente em relação às vitórias do time, a gente pode entrar uma lista aqui, que se a gente passar o olho rapidamente, a maioria dos times que você pode ver a vitória, 67, 67, 66, 65, se não foram para as finais, pelo menos
chegaram na conferência de final. Inclusive, essa lista vai até 62 vitórias. Nenhum time da NBA, pelo visto, ganhou exatamente 63. E também inclui aquelas temporadas com menos de 82 jogos a partir aqui da porcentagem de vitórias, que é um número que a gente não usa, porque a gente tem sempre 82 jogos cravados, mas a gente consegue ter uma relação boa para comparar em relação às outras temporadas através dessa porcentagem, né, de vitórias e derrotas. E assim, pode ficar tranquilo que eu tô trazendo esse vídeo porque eu adoro números, e diferente de vocês que tem um time para torcer na NBA, eu estou mostrando aqui a realidade de onde você possivelmente vai conseguir chegar com o seu time ao longo dessa temporada, o que também adiciona valor se seu time é oitavo do nada for pra final, igual o Miami Heat. Então pode ficar tranquilo que os números que eu trago nesse vídeo eu não vou falar pra você virar e apostar em uma bet utilizando estatísticas, eu não vou fazer isso, mas eu vou falar que você pode cogitar em entrar no mercado digital através do mercado Bitcoin. Todo mundo já ouviu falar em Bitcoin, criptomoeda, blockchain, mas nem todos sabem entrar nesse mundo com segurança. E sendo a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, o MB quer fazer essa ponte para você, dar seus primeiros passos no mundo digital com segurança. Para isso, primeiramente, você vai criar sua conta, óbvio, e vai depositar pelo menos 50 reais nela. Não precisa ser multimilionário para entrar nesse mundo. E com esses 50 reais, você escolhe algum ativo para investir. Tem desde as criptos mais famosas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana, e até as stablecoins, que são as moedas lastreadas em dinheiro físico real. E depois de ter investido os seus pelo menos 50 reais em um dos ativos da plataforma, em até 7 dias você recebe na sua conta 25 reais de crédito para usar do jeito que você quiser. Então escaneie o QR Code que tá em cima da Shorely, ou então você pode ir até a descrição, clicar no link e aproveitar essa oportunidade. Então se a gente pegar pelo menos o que tá pintado é amarelo e o que tá pintado de verde é o pessoal que pelo menos chegou na final. Se você é campeão da conferência, você automaticamente vai pra final. Dos 32 times que tiveram 62 vitórias ou mais, infelizmente o Celtics bateu na trave aqui, faltando uma vitória, mas enfim, eu acho que pelo nível do Celtics, pelo ter sido campeão ano passado, e por só faltar ele pra entrar nesse bolo dos 3 times com 60 vitórias ou mais, eu vou incluir nos times que tem essa chance junto com o KC Cavaliers. Desse bolo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 dividido por 32, fazendo aqui na calculadora que vocês não estão vendo, 69% de chance de irem para as finais. E se a gente juntar com as estatísticas do Land of Basketball, é praticamente certeza que a gente vai ter pelo menos ou o KC ou o Cleveland indo para as finais. Isso se a gente não tiver dois. Então se a gente juntar 69% de chance de ir para as finais, com o primeiro classificado sendo o time que mais foi campeão na história da NBA, solando todas as outras classificações somadas juntas, e o OKC virou o 7º time com 68 ou mais vitórias em quase 80 anos de NBA, e dos 6 que já vieram antes deles, 4 foram campeões, é praticamente 99% de certeza que o OKC vai para as finais. E aí do leste o Cavaliers vai ter que brigar com o Boston, já que o ex-campeão e o time com mais vitórias, segundo, né, elenco com mais vitórias na história do Cavaliers, são da mesma conferência. Mas você que é fã do Celtics não estaria tão eufórico agora, porque o Cavaliers se classificou em primeiro lugar. E na história, os times que ficaram em primeiro lugar da conferência não só são os times mais vitoriosos das finais, como também são os que mais perderam do que outras seeds por um simples motivo. Muitas das finais que está nessa lista foram times de primeiro lugar da conferência contra primeiro lugar da conferência. O último a gente presenciou, que foi Cavaliers contra o Warriors, justamente o time mais vitorioso da história que não conseguiu ser campeão. E aí a gente tem alguns pingato aqui de segundos lugares, como o Toronto Raptors, que venceu do primeiro lugar do Warriors, ou então o Bulls do Jordan, que ganhou do Suns, pelo menos eles iam para as finais quando eu comecei a torcer pro Suns, e vários outros times aqui, mas você vai ver que a maioria grifada é tudo o primeiro lugar da conferência. Óbvio que se a gente incluir aí 11 títulos do Bill Russell, com certeza inflacionou essa lista, mas os Celtics não deixam de ter chances de ir para as finais de novo. Porém, a única certeza que eu tenho é que o KC vai para as finais. A gente tá vendo um dos elencos mais fortes da história, inclusive o mais forte de Oklahoma, incluindo os Supersonics, a ser montado na nossa frente. Um rebuild que começou, cara, um exemplo de rebuild. Draft, pecinha pequena, elenco jovem, constrói todo mundo junto, não fica trocando por super estrelas, né? Ou pessoas com contrato desgraçados que não dá para se livrar depois. Eu não tô bem, galera, eu preciso tomar vinho. Vinho é pra dar dor de cu. E eu tenho aqui
Porém, você aí que tá em sexto local da conferência, não se preocupe, eu vou incluir você nesse vídeo. Já passei metade do vídeo falando sobre o primeiro lugar da conferência, quero trazer números também que eu achei curiosos aqui. Segundo os lugares da conferência, são os times que mais vão enfrentar os primeiros lugares, porém eles estão com saldo negativo, eles ganharam 16 vezes, mas perderam mais vezes que foram das finais do que ganharam. Então, torcedores do Celtics, tomem cuidado, porque vocês podem entrar nessa lista. E curiosamente, ao mesmo tempo que eles são o segundo lugar que mais ganharam títulos na história, a porcentagem deles ainda é menor do que o terceiro lugar da conferência. Porque o que o terceiro lugar da conferência foi de finais, o segundo lugar da conferência tem de título, mas mesmo assim eles ganharam 8 e perderam 8. Eles estão mais positivos em porcentagem de vitórias do que os times que se classificaram em segundo local da conferência. Então, pra vocês, torcedores, infelizmente, esse lixo de Knicks, Guibeira, se estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você. Espero que caia a sua live, um meteoro derrube sua internet. Tem mais chances do que times que se classificarem em segundo lugar. Tudo vai depender das finais de conferência, porque se vocês caírem nas finais, vocês viram mais uma estatística nessa lista, que só tá contando as finais, não tá contando quantas vezes cada time, cada colocação, caiu antes de chegar nas finais. Caso vocês cheguem nas finais, vocês têm mais chance de serem campeões do que o segundo colocado. Interessante isso, não é? Porque enquanto o segundo colocado vai falar, se pá, a gente vai perder, mas talvez a gente ganhe. O pessoal do terceiro lugar pode dizer assim, cara, campeão, coroa eliminados. Joga nisso daí, o que cair a gente espera. E seguindo nessa lista, porque existem mais 5 colocações pra falar. O 4 colocado é tão triste que não tem nenhuma página pra descer nessa lista. O terceiro você ainda dá pra rolar. O quarto não tem nem como. E geralmente 4 lugares não são times ruins, não. Se a gente pegar aqui, quem tá em quarto colocado? O Pacers e o Nuggets. Pô, vocês vão falar que Nuggets... O Nuggets foi campeão há 2 anos atrás. Vocês vão falar que vocês não acreditam que um time que foi campeão há 2 anos atrás possa aparecer nas finais de novo? A história diz que não. E mesmo que chegue, dá para derrubar a paçoca, porque vocês têm mais chances de serem eliminados do que de vencer. O mesmo se repete para o quinto lugar da conferência, que tem incríveis porcentagens de 100% de derrota. Mas calma que essa lista ainda piora. Incrivelmente na história, os únicos quinto colocados que chegaram nas finais foram os 2 que a gente viu na nova era. Justamente o Heat carregado pelo Jimmy Butler, que foi esnobado pelo Miami Heat, e o Dallas Mavericks liderado por Luka Doncic, que de acordo com o Nico Harris, ele não sabia que o Luka Doncic era tão importante pro time assim. Impressionante uma patifaria dessa. E é impressionante que eu quero trazer uma comparação com vocês. O Heat fez a mesma coisa estando em 8º lugar. Eles fizeram isso em 2023 de sair em 8º lugar e chegar nas finais. E impressionantemente, se seu time se classificou em 5º lugar ou em 8º, eles têm exatamente os mesmos números. E tanto os 2 times que estavam em 5º lugar, das 2 vezes que aconteceu em 8º lugar, aconteceram na era moderna. Pra vocês verem como o basquete tá evoluindo. De toda a história da NBA, a gente está na época onde é mais fácil ver 5ª e 8ª seeds chegando nas finais do que na era do Jordan nos anos 80, nos anos 2000. Isso pra mim é loucura. E aí do 8º eu vou voltar para o 6º lugar. Também tem 2 aparições das finais, mas eles têm mais títulos do que o time que se classifica em 5º e 8º. Então vocês aí, torcedores do Timberwolves, ou então torcedores do Pistons, que conseguiram escapar por um triz do play-in, vocês ainda têm mais chance do que o time que ficou na frente de vocês. Pode ficar tranquilo. E curiosamente, os 2 times do 6º, onde um deles foi campeão, não são da era moderna. Ou seja, o 5º lugar só aconteceu 2 vezes na era moderna, de ir pras finais. O 6º não aconteceu nenhuma vez na era moderna. E o 8º aconteceu uma vez na era moderna e a outra não. A loucura da timeline da NBA, tá ligado? Ai, Pisco, mas fala agora do meu gigantesco... Pô, cadê o bracket da NBA aqui? Fala agora do meu gigantesco Warriors. Puto Warriors. Os fãs do Warriors agora têm uma notícia triste pra dar. Dos mais de 78 anos, cadê? 78 anos de existência da NBA, dos 41 anos que a NBA tem 7º colocados indo aos playoffs, rumem os tambores para a história. Incríveis. 0 times foram pra final. 0. Se você foi eliminado no seu primeiro jogo de play-in, tendo que disputar a repescagem do vencedor do 9º e 10º, você tem mais chance de ser campeão, ou pelo menos ir pras finais, que é o que aconteceu com o Miami Heat há 2-3 anos atrás, do que se você for o 7º colocado, que é justamente a posição do Warriors nesse momento. Senhores, não tem uma Steam Deck, mas palmas. Palmas, vou colocar palmas na edição. Chegou o momento, chegou a hora. É a queda do Warriors, é a queda do fim
do Golden State. Acabou a dinastia. E se você perguntar, em que posição tá o Suns? Você cala a boca. Meu time deve ter mais títulos de finais de conferência do que o seu tem de história. Eu só quis fazer esse vídeo pra trazer pra vocês esses números que eu queria trazer num vídeo, mas não combinava muito pra tela verde, que vocês ficam enchendo a desgraça do meu saco. Não todos, perdão. Mas alguns ficam enchendo a desgraça do meu saco, falando pra eu voltar a fazer vídeo da tela verde, como se eu tivesse parado. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Há 2 dias atrás teve vídeo do Dwight Howard, e você que tá enchendo meu saco, talvez nem tenha visto. Mas eu também não queria trazer esse vídeo só em um Reels que eu não fiz sobre isso até agora, porque eu tinha mais observações pra fazer e uma publi pra entregar. Pra eu dar conta dos vídeos de tela verde não morrer e talvez trazer alguns vídeos de opinião em tela verde sem eu me suicidar, e é que a tela verde seja mais presente nesse canal, vocês precisam virar membro. Tá achando que é mamão, que é mel, não sei o que, comer pastel? Virando membro, por menos de uma garrafa de água de 500 ml, dependendo da lanchonete que você for, você ajuda esse canal a ir pra frente, ajuda o Dre a não passar fome, ajuda eu jogar mais trabalho no peito do Rafa pra eu ficar com mais tempo livre pra gravar mais vídeo em tela verde e editar mais vídeo, e ainda por cima ganha uma série de vantagens, uma delas ficando mais cremoso pra aquela garotinha que você tá com vergonha. Tá com vergonha do quê? Todo mundo vai acabar em pó, você vai morrer sozinho? Chama ela pra sair. Agora, se você é tão duro que não pode comprar água, meus pêsames, você vai desidratar. E pelo menos se inscreva nesse canal que é de graça. Fazer isso daqui, ó. Inscrever, ativou o sininho. Não vai explodir o computador. E se inscreve e dê like nesse canal, porque se ficou até aqui, não é possível que você me odeia ou se torture tanto a ponto de não ter gostado e ainda está aqui. E dessa vez, comenta a classificação que seu time tá e o time que você torce. Geralmente eu falo pra comentar uma frase, dessa vez coloca a colocação pra gente ver como tá a sanidade dos seguidores desse canal. Pra seguir um cara que torce pro Suns, com certeza deve tá ruim, mas também tem um pessoal que segue o Guibeiro e tá bem da vida também. Pra continuar sua janta, seu belisquete da noite, sua sessão de jogos, ou você é abraçado com a morena vendo meus vídeos, eu não duvido que alguém esteja fazendo isso nesse momento. Esse é o último vídeo que o YouTube acha que você vai gostar, mas caso você não queira assistir ele, esse é o último vídeo do canal, que inclusive é o último vídeo de tela verde, tá bom? Suportável, que fiquei me enchendo o saco. Muito obrigado que você ficou até aqui. Eu esqueci de gravar esse vídeo com a Shorelli na mão. Próxima vez eu gravo com a Shorelli na mão, galera. Desculpa. Muito obrigado que você ficou até aqui. Tamo junto. Beijo e falou. E o Batman tá lá. Pra quem sente saudade do Batman, ele tá aqui. Falou.